Olá, noveleiras! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas antes, se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e acionem a notificação. Assim, vocês ficam por dentro de tudo que rola na sua novela favorita. Feito isso, vamos ao que interessa. Gentil irá se vingar de Antônio e punição será severa. O plano é macabro. Bom, tudo aconteceu quando Gentil resolveu colocar Antônio na cadeia. Ele estava farto de Antônio sempre cometer maldades contra a Aline e ele resolveu bolar um plano mirabolante. O plano em questão foi o seguinte: o Gentil plantou uma mercadoria que colocaria Antônio na prisão por muito tempo, e a mercadoria é de um crime inafiançável. Meus caros ouvintes, o Antônio La Selva foi para a cadeia, mas devido à sua influência no meio político, ele conseguiu se safar. Passou uma noite preso. Mesmo sendo um crime inafiançável, o Antônio conseguiu se safar da cadeia. E quando saiu da cadeia, ele ficou espumando de ódio. E o delegado Marino, que contou para Antônio La Selva que foi o Gentil que denunciou ele para a Polícia Federal. E a denúncia foi anônima. O Antônio, que tem um longo histórico de uma rixa contra o Gentil, já sabe do que se trata. Foi o Gentil que o incriminou, que colocou a mercadoria contrabandeada em uma das suas cargas da empresa La Selva. O Antônio La Selva irá confrontar Gentil. Chegando na casa do pai de Jonatas, ele joga na cara de Gentil que ele só fez isso porque sente ciúmes que o Antônio La Selva tomou a Ágata dele. Mas o pai de Jonatas joga na cara de Antônio La Selva também que Ágata só ficou com ele por causa do dinheiro do milionário. E Antônio, provando que não conhece Ágata, diz que ele está muito enganado, que Ágata nunca foi uma mulher que gostava de dinheiro. E de certa forma o Antônio La Selva está até certo, porque a Ágata fugiu com o médico que tem muito menos dinheiro que Antônio La Selva. Então, se ela gostasse de dinheiro, ela não fugiria com outra pessoa. Concordam? Bom, mas o clima fica tenso, porque Gentil começa a caçoar da cara de Antônio, dizendo que gostou muito de saber que ele foi preso e se divertiu muito com a prisão do vilão. E o Gentil confessa que só não foi para a delegacia para não dar na vista. O Antônio olha para Gentil e diz: "Você não vai rir quando eu revidar. O que eu vou fazer com você vai ferir o seu coração." O Gentil não faz a mínima ideia do que Antônio La Selva seria capaz de fazer contra ele e contra a sua família. E o Antônio dá uma ordem para Ramiro. Manda Ramiro chamar Sidney e diz que é para ele fazer exatamente como o milionário está pedindo. Bom, a cena é caótica, muito caótica, porque Sidney aparece correndo atrás de Mená, a filha de Gentil, e ele vai com uma caminhonete muito grande e começa a perseguir Mená. E a perseguição vai durante muitos quilômetros. E ele de carro atrás do carro de Mená. Depois ele fecha o carro de Mená e a filha de Gentil tenta correr e ele se joga por cima dela. Bom, a Mená não deixou ele concretizar o que ele queria fazer e o público também não entendeu ao certo o que o Sidney iria fazer se caso ele conseguisse finalizar o serviço sujo que foi ordenado para ele. Fato é
que Mená pega um punhal de areia e joga na cara de Sidney e consegue escapar da barbaridade que seria feito contra ela. Bom, não dá para saber ao certo o que Antônio mandou o Sidney fazer. O fato é que ele apareceu em cima de Mená e tentando fazer algo que a gente não sabe, se era matá-la ou pegá-la à força. Bom, ao certo a gente não sabe, mas a Mená consegue escapar ilesa. Bom, gente, o Gentil vai se vingar e vai se vingar de forma pesada. E ele vai fazer na mesma moeda. A situação é a seguinte: ele vai sabotar o carro de Petra. Gente, Petra vai ter tomado alguns remédios calmantes. Petra vai voltar com o uso de calmantes. Bom, Petra vai estar dirigindo e quando ela se deparar na situação na qual ela vai ver o Andrade parar em sua frente. E ela não consegue frear, gente, porque os freios foram danificados. Mas Petra não para socorrer o Andrade, ela foge. Bom, essa situação fica caótica, porque o Andrade fica em estado grave no hospital. E a Lucinda vai querer saber o que aconteceu com seu marido. Ela se depara com aquela situação, o marido em estado grave, sofreu um acidente, e o causador ou a causadora, nesse caso o Lucindo não sabe quem fugiu. E ela se depara com essa situação. A Lucinda vai até o local aonde o Andrade sofreu o acidente. E ela encontra uma placa. E ela descobre que é a placa da pessoa que atropelou Andrade. Ela pega essa placa e faz uma denúncia para a polícia. O que acontece é que Antônio La Selva sabe que sua filha irá ser presa. E o que ele faz? Ele encontra um jagunço para assumir a culpa, dizer que estava dirigindo o carro de Petra. E com isso, a Petra não vai ser presa, porque o jagunço assume a culpa, diz que foi ele que atropelou a filha de Antônio La Selva. Em troca, o Antônio deu muito dinheiro para o tal jagunço assumir a culpa e ser preso no lugar de Petra. Bom, no fim das contas, isso é mais caótico do que a gente pensava, porque o delegado Marino vai dizer para Antônio La Selva que sabe que quem atropelou Andrade foi a Petra. E agora, será que o delegado Marino vai considerar esse depoimento do jagunço de Antônio La Selva? Bom, eu vou contar isso em um próximo vídeo, mas essa história é bem cabeluda. E o Gentil se vingou e se vingou na mesma moeda. O assunto é delicado, o assunto é pesado. E, gente, pra mim, na minha humilde opinião, essa situação é muito delicada para dizer que o Gentil está certo ou errado. Porque a gente começa com a tirania de Antônio, da forma que ele age. Por exemplo, o que ele fez com o Mená. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa, mas Petra tem alguma coisa a ver com isso? Uma coisa, Miná tem alguma coisa a ver com isso? Enfim, aí fica assim, a gente... Que situação, né? Bom, eu não tenho nem como dizer que eu tô ansioso para ver essa cena, porque é uma cena que Petra se dá mal. Assim como Mená também se deu mal nos capítulos que foi ao ar ontem. Então, assim, é uma situação assim, muito delicada. E eu quero que vocês comentem o que vocês acham dessa vingança de Gentil. Gentil, ele é um homem que é capaz de tudo, como Antônio La Selva, para conquistar os seus objetivos, sua vingança, seja lá o que for. Vocês acham que o Gentil é um homem da mesma espécie de Antônio La Selva? Assim, da mesma personalidade? Enfim, me parece que ele é uma pessoa que me deixa quieto, mas se mexer comigo ou com minha família, você também vai sofrer. Tipo assim, mexer com minha família, mexeu comigo, fez algum mal pra mim, eu vou retribuir na mesma moeda, sabe? Me deixou quieto, me fez bem, eu também vou te fazer bem. Eu acho que ele é mais esse tipo. O Antônio não.
Antônio é mais, sabe, é, um cara que gosta de prejudicar as pessoas, até mesmo se ela não te fizer nada, como é o caso que ele tá fazendo com a Aline. Compartilhei para vocês essa informação. Agora eu também peço em troca a vocês que deixem um like, gente, deixem um like, porque isso contribui muito aqui para o nosso trabalho. Quando vocês deixam o like, isso contribui para a gente continuar a mandar mais conteúdos para vocês, tá bom? O like é como se a plataforma entendesse que vocês gostaram aqui do vídeo que a gente está postando. Quando você deixa o like, tá certo? É como se estivesse dizendo assim: a gente gostou do vídeo, pode recomendar para mim de novo esse vídeo, tá bom? Então é isso. É basicamente isso. Se vocês gostaram, vocês deixam o like, tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.